Bom, estamos começando agora o pós-jogo entre Santos 1, Flamengo 0 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar sobre a partida do Flamengo contra o Santos. Foi uma péssima partida do Flamengo, essa que é a verdade. Se a gente achava que o primeiro tempo do Flamengo tinha sido ruim, o segundo tempo do Flamengo foi pior ainda do que em relação ao primeiro tempo. Um Flamengo hoje que muito diferente do Flamengo do duelo contra o São Paulo, e isso está muito ligado às dificuldades do Flamengo na troca de passes, na tomada de decisão, muitos jogadores errando demais. Só você ver que dois jogadores que são importantíssimos nesse time do Flamengo, como o Léo Ortiz e o Jorginho, fizeram péssima partida, essa que é a verdade. E assim, não foi um bom jogo do Flamengo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, por mais que você vai falar, mas o Santos não criou tanto, tudo bem. Mas assim, o Flamengo já enfrentou time no Campeonato Brasileiro que tem setores ofensivos muito melhores do que o Santos, e o Flamengo não sofreu a quantidade de ataques, tanto que o Flamengo sofreu contra o Santos. Os números podem até não dizer isso, mas assim, muitas das vezes o sistema defensivo do Flamengo correndo desesperado para trás, muitas dificuldades para marcação pelos lados de campo, essa que é a verdade. Os laterais do Flamengo não foram bem defensivamente. Um Flamengo que tentou ter o controle de jogo, mas o Santos não deixou. E a última vez que o Flamengo teve um adversário que foi intenso na marcação, que pressionou demais o Flamengo na saída de bola no Campeonato Brasileiro, é bom citar isso, e que realmente deu muito trabalho para o time do Flamengo, foi quem? O Cruzeiro. O Santos, em alguns momentos do jogo, me lembrou o time do Cruzeiro. Muito intenso na marcação, atrapalhando o Flamengo na saída de bola, conseguindo acionar os seus atacantes livres. Os zagueiros do Flamengo, muitas das vezes, com certa distância para os jogadores. A quantidade de vezes que o Neymar recebeu no meio de campo completamente livre foi um negócio impressionante. Essa que é a verdade. O Neymar acionou os seus companheiros como quis durante o jogo todo, e os volantes do Flamengo não se aproximavam em momento algum para marcar o Neymar. Pode ser, por exemplo, um dos motivos pode ser o Jorginho que tenha tomado cartão amarelo? Pode ser. O Jorginho, inclusive, se eu não estou errada, tomou cartão amarelo numa foto em cima do Neymar. O Ala, para mim, fazia um bom jogo até. Felipe Luiz, estranhamente, tirar ele de campo e colocou o De La Cruz. Cara, o De La Cruz errou tudo. Mais ou menos assim. O Flamengo, que já estava com dificuldade no momento que o Felipe Luiz foi fazendo substituições, o time foi piorando drasticamente. Essa que é a verdade. Agora, falando em especial primeiro do primeiro tempo, depois do segundo tempo. No primeiro tempo, o jogo, acho que posso dizer que desde o primeiro minuto do jogo foi exatamente como o último minuto do jogo, essa que é a verdade. Primeira oportunidade do Santos começa o quê? Após uma bola virada de um lado para o outro, que para mim é um dos grandes problemas desse time do Flamengo. Essa bola virada da esquerda, e sempre você pode ver, é sempre da direita do Flamengo, de marcação do Flamengo, para a esquerda. É sempre isso. Você pode ver que os adversários sempre levam vantagem em relação a esse lance. Foi um cruzamento, a bola foi na segunda trave do Flamengo, o Varela estava cochilando, essa que é a verdade. Ok. E o Varela estava cochilando, o Escobar cabeceou para fora. Isso foi com 1 minuto de jogo. Com 2 minutos de jogo foi a primeira boa jogada do Flamengo no jogo, e uma das poucas boas jogadas do Flamengo no jogo, que foi o quê? O Bruno Henrique e o Luiz Araújo tabelaram. Eles tabelaram na entrada da área e, bom, a finalização sim foi para fora, mas assim, foi uma boa jogada do Flamengo. Você vê que isso foi aos 2 minutos. O Flamengo só voltou a fazer alguma coisa no jogo quando? Aos 20 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez o Flamengo tabela, só que dessa vez Arrascaeta e Plata. Numa finalização da entrada da área do Plata, ele finaliza e o Gabriel Brazão faz uma boa defesa. Isso foi com 20 minutos. O Flamengo continuava com muitas dificuldades de ter o controle de jogo. O jogo estava em cada intermediária. Bastava um time recuperar a bola que tentava acionar os seus atacantes mais rápido. O Silvio Santos fez isso várias vezes, na maioria não resultou sem gols, mas aconteceu. E, por exemplo, aos 29 minutos, quando o Flamengo começou a errar, essa que é a verdade, quando o Flamengo começou a errar, tivemos aos 29 minutos o Léo Ortiz sai completamente jogando errado. Não tinha sido a primeira nem a segunda vez que o Léo Ortiz tinha errado. O Neymar acionou o David Washington, que conseguiu finalizar, e o Rossi fazer uma defesaça, tá? O Rossi fez uma baita de uma defesa e evitou que, por exemplo, o Santos abrisse o placar naquele momento. Aos 41 minutos foi quando o Flamengo chegou de novo. Você vê, pouquíssima vez que o Flamengo chegou. Luiz Araújo cobrou falta, o Danilo cabeceou e o Gabriel Brazão espalmou. Você vê que foram as 3 jogadas do Flamengo no primeiro tempo, foi o quê? 2 tabelas dos quarteto ofensivo do Flamengo, e a outra foi uma bola parada. Então, assim, o Flamengo não fez nada praticamente no primeiro tempo.
O que eu achei do primeiro tempo? O Santos foi muito intenso na marcação, tá? O Santos muito intenso na marcação. O Santos jogou. Dá pra dizer que assim, se pudesse virar e falar assim, o Santos jogou como se estivesse jogando mata-mata de Copa. Exatamente, o Santos jogou exatamente assim. O Santos jogou como se estivesse jogando um jogo de Copa. O Santos marcou os 90 minutos absurdamente. E volto a dizer, do mesmo jeito que o Cruzeiro tinha feito no duelo contra o Flamengo. Mesma coisa. O Flamengo jogou o jogo como se fosse mais um jogo de Campeonato Brasileiro, como era. O Santos jogou como se fosse um jogo de Copa. Então o Santos pressionou o Flamengo na marcação o tempo todo, durante o jogo todo. Inclusive, eu espero que o Santos faça exatamente isso no dia que enfrentar o Palmeiras, né? Espero que ele, então, jogue desse jeito que jogou contra o Flamengo. Então, espero que jogue também contra o Palmeiras. Continuando. E aí, bom, o único ponto positivo que eu vi do Flamengo no primeiro tempo foram o quê? As tabelas do Flamengo no primeiro tempo. As tabelas do Flamengo no primeiro tempo, ok, foram poucas, mas surtiram efeito. Essa é a verdade, surtiram efeito as tabelas do Flamengo no primeiro tempo. Onde o Santos tinha mais dificuldade de marcar na entrada da área. Mas as finalizações do Flamengo não foram boas. Essa é a verdade, as finalizações não foram boas. E como eu tinha mencionado, o Felipe Luiz fez a troca que eu esperava. Ele colocou o Léo Pereira no intervalo. Eu tinha mencionado que, pra mim, o Flamengo estava com muita dificuldade pelo lado esquerdo, né? Pra mim, o Flamengo estava com muita dificuldade pelo lado esquerdo para sair jogando, porque só tinha jogadores destros. Então o Flamengo tá com muita dificuldade. E o Felipe Luiz, na minha opinião, fez certo. Colocou o Léo Pereira em campo. Mas você vai falar, mas o lance, o Léo Pereira toma o drible do Neymar. Pois é, mas vai. Poderia ser o Léo Pereira, poderia ser o Léo Ortiz. Então, assim, tudo bem, mas o Flamengo melhorou pra mim na saída de bola. Mas nessa questão. Tudo bem, e continuo com a mesma opinião. Entendi. Então, assim, faltou jogadores canhotos nesse time na saída de bola. Aí fomos pro segundo tempo. De novo, o primeiro tempo já tinha sido ruim, tá? O primeiro tempo já tinha sido ruim, o Flamengo tinha criado 3 oportunidades, sendo uma de bola parada e 2 tabelas. Aí fomos pro segundo tempo. Aí a gente pensou, não dá pra piorar pro segundo tempo, né? Pois é, não dá pra piorar pro segundo. Piorou bem mais pro segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo até começa o segundo tempo melhor. O Flamengo consegue fazer uma boa jogada entre Jorginho Plata e De Arrascaeta. O Arrascaeta dá um passe de calcanhar pro Plata. O Plata sai de frente a frente com o Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão vai muito bem, essa que é a verdade. Consegue, né? O Plata tenta dar uma cavadinha por cima do Gabriel Brazão. Só que o Gabriel Brazão faz a defesa e o Flamengo perde a sua melhor... sério, a melhor oportunidade do Flamengo no segundo tempo foi essa, aos 2 minutos do segundo tempo. Foi essa a oportunidade do Flamengo no segundo tempo. Aí, aos 24 minutos, você vê, 2 minutos que o Flamengo criou oportunidade. Um time só volta a criar aos 24. E se você ver, nem se resulta assim em uma finalização, uma finalização bloqueada que vai resultar lá na estatística. E foi o quê? O Neymar acionou o David Washington chutou e o Léo Pereira conseguiu bloquear a finalização do atacante do Rossi, a bola sobre do Santos. A bola sobrou nas mãos do Rossi. Não foi uma finalização, não, mas foi uma finalização bloqueada. Isso foi aos 24 minutos. Aos 28 minutos é a segunda oportunidade do Flamengo. Bola parada. De La Cruz cobra a bola direta. E o goleiro Gabriel Brazão faz a defesa com muita tranquilidade, sem problema nenhum, uma falta parada. E o Flamengo já tinha feito modificações e tinha piorado absurdamente. Essa que é a verdade. Aos 32 minutos, tem o quê? O Neymar aciona o Guilherme faz o cruzamento, o Rossi tira mal, essa que é a verdade, tira mal para a entrada da área, o Neymar domina, chuta e o Rossi faz a defesa. Aí aos 39 vem um gol do Santos. Defesa do Flamengo, de novo, completamente exposta, novamente, muito espaço pelos lados de campo. Os lados de campo do Flamengo hoje foram onde o Santos teve vantagem praticamente durante os 90 minutos e o Neymar correndo, andando em campo completamente sozinho. Essa que é a verdade. O Neymar andava, corria, estava sozinho. O Neymar dava o passe, estava completamente sozinho. Driblava. Gente, o Neymar estava completamente sozinho. Os meias do Flamengo não marcaram o Neymar. Então o Neymar estava distribuindo o jogo com muita calma. Essa que é a verdade. Então, assim, não é coincidência que quem fez o gol, quem tenha feito o gol do jogo tenha sido o Neymar. O Flamengo deu espaço para o Neymar o jogo todo. E aí você deixa um jogador da qualidade do Neymar completamente livre para pensar o jogo, para acionar os companheiros, para poder finalizar. Óbvio, uma hora ou outra, o cara vai fazer o gol. Não tem o que fazer. O Flamengo deixou o Neymar jogar durante 90 minutos. Os volantes do Flamengo não marcaram o Neymar. O que piorou ainda mais quando o De La Cruz entrou. Por quê que piorou? Porque o De La Cruz toda hora entregava a bola para quem? Para o time do Santos. Então, quanto mais você entrega a bola para o time do Santos, mais o Neymar vai ter a bola nos pés. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, numa dessas, o Arrascaeta perde a bola no meio de campo, porque é isso que acontece. O Arrascaeta perde a bola no meio de campo, ou erra o passe, alguma coisa assim. O Santos puxa novamente o contra-ataque rápido.
faz o cruzamento, o Neymar domina, completamente livre pela 1000ª vez, chuta, o Rossi não consegue fazer a defesa, o Santos vence por 1-0. E depois do gol do Neymar, tem o quê? A finalização de fora da área do Wesley. O Flamengo fez um jogo horrível, essa é a verdade. E aí, pontos que eu quero citar. Os 11 iniciais do Flamengo foram muito mal. E aí o Filipe Luís olhou para o banco de reservas e piorou o time. Por que piorou o time? Porque todo mundo que entrou, talvez com exceção ao Alaciano, piorou o time. O De La Cruz entrou muito mal. O Léo Pereira, pra mim, entrou melhor do que tava melhor do que o Léo Ortiz. Mas o lance do gol ele erra. Tá dando espaço absurdo pro Neymar. Absurdo o espaço que ele dá pro Neymar. O Neymar domina a bola, gira a bola, finaliza. O Léo Pereira tá dando espaço absurdo pro Neymar. Primeiro, De La Cruz entrou só pra errar passo. Essa que é a substituição. De La Cruz e Everton Cebolinha foi um desastre pro Flamengo. Essa que é a verdade. Essa janela de substituição do Flamengo foi um desastre. De La Cruz e Everton Cebolinha entraram e só erraram. Então, assim, e para piorar, na minha opinião, o Filipe Luís tinha tirado, para mim, os melhores jogadores do Flamengo em campo. Que era o Luiz Araújo e o Alan. Cara, sério, não fez nenhum sentido ele ter tirado o Luiz Araújo e ter tirado o Alan. O Alan, para mim, era o melhor volante. O Alan era quem não estava amarelado. O Jorginho estava errando muito e amarelado. E o Luiz Araújo, que estava jogando, era só passar o Luiz Araújo para a direita. O Plata estava jogando muito mal e ele não tirou o Plata. Só tirava o Plata e passava o Luiz Araújo para a direita. Aí colocava quem você quisesse. Aí botou o Everton Cebolinha. Que novidade, né? Everton Cebolinha entrou muito mal. E as outras substituições foram o quê? A entrada do Alacian, que tentou alguma coisa, e o Juninho mal tocou na bola. Então, assim, mal tocou na bola mesmo. Nem teve muito tempo. Então, resumindo, quando o time, os 11 iniciais não conseguiram jogar bem, quando ele precisou do banco de reserva, cadê o banco de reservas? Não tinha, ninguém entrou bem. Essa que é a verdade. Com exceção, talvez, o Alacian, que tentou uma jogada ou outra ali. Então, assim, aí fica aí da prova de que eu acho que tá na cara que precisa contratar, né? Acho que ficou na cara que o Flamengo precisa de peças ofensivas. O Flamengo hoje, quando o Bruno Henrique, quando o Gonzalo Plata, quando o Luiz Araújo, quando o De Arrascaeta não conseguiram fazer uma boa partida, o Filipe Luís olhou pro banco de reserva e foi acionando o Alacian, Everton Cebolinha, Juninho. Ainda tiro o jovem daí. O Juninho entrou o quê? Faltando 3, 4 minutos. O que prova que o Filipe Luís... O que prova que o Filipe Luís também não confia no Juninho. O Juninho tem 5 minutos de jogo. Como se a gente vai criticar um cara que simplesmente não teve 10 minutos de jogo? Não tem como. Então, assim... E aí, a primeira escolha ofensiva que ele escolheu foi o Everton Cebolinha. Daí você já vê o nível do banco de reserva do Flamengo, né? Se o Everton Cebolinha é o primeiro jogador ofensivo do time do Flamengo a entrar, você vê como o banco de reserva do Flamengo tá com problemas. O Flamengo precisa de atacantes, o Flamengo precisa de meio-campistas. Hoje mesmo, era um jogo que o quê? Que era para tirar o De Arrascaeta. O Arrascaeta tava mal no segundo tempo. Só que ele tirou... Nem viu o Arrascaeta no segundo tempo. Pois é, o Arrascaeta fez um péssimo segundo tempo. Mas ele tirou o De Arrascaeta. Sabe quando ele foi tirar o De Arrascaeta? Faltando 5 minutos pro jogo acabar. Por que ele não tirou o De Arrascaeta? Porque se ele tira o De Arrascaeta, ele não tinha um meia para colocar. Não tinha um meia para colocar. Por quê? Porque a direção do Flamengo tá dormindo no mercado de transferência. A gente tá aqui já falando, Flamengo precisa de um meia, Flamengo precisa de um atacante pelo lado esquerdo de campo. E a direção do Flamengo tá dormindo. Tá dormindo. Será que esse jogo aí vai ficar claro que o Flamengo precisa de jogadores ofensivos? Pois é. Então, assim, no momento que o Filipe Luís precisou acionar o banco de reservas, o banco de reserva foi muito mal. Quem entrou muito mal. Quando for falar do De La Cruz, eu vou falar do De La Cruz na nota do jogador em especial para ele. Bom, o Filipe Luís foi muito mal nas trocas. Tá? Se a ideia inicial dele eu achei interessante no segundo tempo, quando ele mudou, colocou, por exemplo, o Varela para fazer a saída de bola com a dupla de zagueiros do Flamengo e um 3+2 com os dois volantes lado a lado, colocando o Luiz Araújo pela esquerda, o Plata pela direita, colocando o Bruno de centroavante com o De Arrascaeta atrás, que eu achei interessante a troca dele para tentar equilibrar mais o time do Flamengo. Como a Mayara mencionou, essa troca durou o quê? Essa troca durou o quê? 15, 20 minutos? Bom, depois ele desistiu. Quando ele desistiu, acabou. Quando ele desistiu, que ele fez a substituição, ele acabou com o time. É culpa dele? Não é só culpa dele. Porque o banco de reservas... Quem vem do banco de reserva é muito mal. Essa é a verdade. Quem vem do banco de reserva é muito mal. E aí, prova a falta de peças. Só que, assim... E aí, agora sim, eu vou criticar o Filipe Luís. Cara...
tira Gonzalo Plata. Primeiro de tudo que eu não concordei em tirar o Luiz Araújo da direita para colocar na esquerda. Falei, se for para colocar, bota o Plata na esquerda e o Luiz na direita. Primeiro ponto que foi esse. Aí, entre Plata e Luiz Araújo, ele tirou o Luiz Araújo, o único dos poucos jogadores ofensivos do Flamengo que sabe fazer gol, que sabe dar assistência, que é bom na bola parada. E ele tirou o Luiz Araújo para deixar o Plata. O Plata fez um péssimo jogo. O Plata foi muito mal durante os 90 minutos. Errou demais, tomou decisões péssimas. Quando saiu frente a frente com o Gabriel, o Brasil não conseguiu marcar o gol. Então, assim, era o Plata que deveria ter saído de campo. Não o Luiz Araújo. E a outras substituições. E aí, assim, se eu concordo. E se eu falei que ele fez certo em colocar o Léo Pereira, e na minha opinião ele fez certo em colocar o Léo Pereira, que exatamente foi a substituição que eu pedi no intervalo. Cara, assim. E, de novo, por isso eu vou falar na nota dos jogadores. Eu falei, não, a entrada do De La Cruz é uma boa. E aí o De La Cruz provou que tá muito mal. Só que sobre o De La Cruz eu vou falar depois. Só que, assim, não era pra ter tirado o Alan. Sabe? Não era pra ter tirado o Alan. Pelo amor de Deus, não era pra ter tirado o Alan. Por que tirou o Alan? Não fez nenhum sentido ter tirado o Alan. Por que ele tirou o Alan, cara? Pelo amor de Deus, por que tirar o Alan? O Alan era pra mim o melhor jogador do Flamengo no jogo. O melhor jogador do Flamengo no jogo. E ele tirou o Alan. E deixou o Jorginho. O Jorginho errou um monte de passe. O Jorginho errou um monte de tomadas de decisão. O Jorginho O Jorginho não conseguia marcar o Neymar. Tava perdendo fisicamente. Tomou um cartão amarelo. Já tava amarelado. Por que ele tirou o Alan, sendo que o Alan era de longe o melhor jogador do Flamengo no jogo? Era o Jorginho que era pra ter sido substituído. E tirou o Jorginho. Cara, pelo amor de Deus, preste atenção. Tirou o único jogador que realmente estava jogando bem no time do Flamengo, que era o Alan. Depois que o Alan saiu, como eu falei, a segunda trocas do Felipe Luiz, que a primeira janela é no intervalo. Segunda janela de trocas do Felipe Luiz foi com Everton, Cebolinha e De La Cruz. Ali acabou o time. Essa é a verdade. Com a entrada do De La Cruz e do Everton, acabou o time do Flamengo. Essa é a verdade. Acabou o time do Flamengo. Então, assim, aí ele tira o De La Cruz, entra muito mal. Então, assim, errou nas trocas. Era para o Luiz Araújo ter ficado, assim como o Alan. Era para ter tirado o Plata e ter tirado o Jorginho. Assim, e outra coisa. Everton, Cebolinha tendo mais oportunidade nesse time do Flamengo. Não dá, cara. Sério. Sério, o Everton, Cebolinha não pode mais ter oportunidade nesse time do Flamengo. Sabe, o Michael, ao que parece, o Flamengo já tá deixando... Deve vender o Michael, emprestar. Cara, o Flamengo precisa vender o Everton, Cebolinha, emprestar, sei lá, cara, não tá dando mais. E assim, você poderia falar assim, por que então ele coloca o Everton, Cebolinha? Porque se ele não coloca o Everton, Cebolinha, ele vai apostar num jovem. E o Felipe Luiz não é exatamente um fã de apostar em jovens, né? Já ficou bem claro, eu já falei, o Wallacian é a exceção. O Wallacian é a exceção porque o Wallacian já conseguiu demonstrar em poucos minutos que ele tem qualidade. Do resto, o Felipe Luiz não utiliza tanta base assim. E aí você olha pro lado esquerdo, não deu. Por isso que eu falei, o time titular não deu certo. Vamos olhar pro banco de reserva. Quem é o centroavante que hoje que tá lá no banco de reserva? Juninho. 5 minutos de jogo. Quem era o ponto esquerdo no banco de reserva? Everton, Cebolinha. Você viu o Everton, Cebolinha durante 20 e 25 minutos de jogo? Não tem nada. Entrou contra o São Paulo. Nada, só erra. Só erra passo, só erra tomada de decisão. Aí vamos pro camisa 10. Um meio campista, não tem. Aí você vai olhar pro lado direito de ataque. Os dois pontas direitas já estão em campo. Não tem opção boa. E aí é a hora de Felipe Luiz cobrar a direção do Flamengo. É a hora do Felipe Luiz. Sim, se você quer ser campeão, você tem que cobrar a direção. O Flamengo tá faltando peças ofensivas. O Flamengo pode ter peças do banco de reserva que não fazem diferença nenhuma. Não fazem diferença nenhuma. O banco de reserva do Flamengo hoje é nada. Nada. O único jogador que poderia sair do banco de reservas, o Felipe Luiz não relacionou pro jogo, que era o Pedro. Era o único jogador que realmente... de novo, vamos tirar os jovens. Vamos falar dos jogadores mais velhos. O único jogador que poderia fazer alguma coisa do banco de reserva não foi relacionado. Então, assim, não tá faltando peças ofensivas, não?
Será que não tá claro depois desse segundo tempo que o Flamengo precisa de um atacante? Que o Flamengo precisa de um ponta pela esquerda? Que o Flamengo precisa de meio-campistas? Quando que a direção do Flamengo vai entender que precisa de contratar jogadores? Vão esperar o quê? O Flamengo perder um monte de pontos no Campeonato Brasileiro, ser eliminado de Libertadores da Copa do Brasil, e aí vão decidir contratar? Não precisa contratar. Aí não precisa contratar. Essa que é a verdade. Porque se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, pra contratar pra quê? Esse time aí consegue ir pelo Campeonato Brasileiro. Aí você não precisa contratar. Aí vocês vão contratar o quê? Uma peça? Então, assim, o jogo de hoje é um exemplo. O jogo contra o São Paulo já tinha dado um exemplo no segundo tempo. Quando o time cansou, olhou pro banco de reserva, tinha quem? Só o Wallace. Quem entrou mal. Aí, de novo, o time titular não funcionou. O quarteto ofensivo não jogou bem. O melhorzinho foi o Luiz Araújo. Olhou pro banco de reserva, tinha quem? O Wallace, só o jovem Wallace. Nem todo dia o Wallace vai decidir. Então, assim, o Flamengo precisa contratar. Entendeu? O jogo de hoje, espero que o jogo de hoje tenha sido uma lição pro time do Flamengo. Precisa ir ao mercado buscar jogadores, porque tá ficando muito complicado. Quando o time titular, o quarteto ofensivo, não funciona, o Flamengo não tem peças. Antes de começar a ler os comentários, eu peço a vocês aí, se inscreva no canal, deixe o like de vocês aí e também nos mande uma mensagem do Superchat para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Vamos agora para os comentários. Tem aqui comentários no decorrer do segundo tempo e depois do jogo. Vamos lá. O Rafa mandou a mensagem: o Alan foi gastado pelo Neymar. Alan nota 7. O Alan fez um bom jogo. O Alan fez um bom jogo, o Neymar também. O Rafa mandou a mensagem: tô achando o Flamengo com uma pressão mediana. Tem que subir no máximo essa pressão que o Santos vai entregar pra Soca. O Flamengo hoje não conseguiu marcar pressão. Pois é. Não consigo. Rafa mandou a mensagem aqui: tem que colocar o Cebolinha na ponta esquerda já. Então, o Everton Cebolinha entrou e não fez nada. Que novidade, não é mesmo? O Leonardo Pinheiro mandou a mensagem: vamos nos contentar com empate ou até derrota? Infelizmente foi derrota. Infelizmente, contentar não, mas infelizmente acabou sendo derrota. O Rafa mandou a mensagem: Araújo tá meio tímido, ele tem que chutar o gol. O Leonardo Pinheiro mandou a mensagem: 64% de posse de bola e nada. Pois é, eu vou comentar, quando eu for fazer a minha análise do jogo, eu vou comentar um negócio sobre isso do Flamengo. Tem muita posse da bola e nada. Ed Flamengo mandou a mensagem: para mim tem que colocar o Wallace no lugar do Plata. Pois é, eu consigo concordar com você. Na época, no jogo, eu achei que o Gonzalo Plata tinha que ter saído do jogo. Eu sei que aqui na época provavelmente deve ter sido no intervalo, no começo do segundo tempo, e aí o Gonzalo Plata tá jogando de centroavante. Aí depois o Bruno Henrique foi jogar de centroavante e o Gonzalo Plata de ponta direita. Mas assim, também seria uma boa mudança. Mas na nossa visão, quando o Felipe Luiz fez a submissão, poderia ter substituído o Gonzalo Plata e colocado o Wallace. Era pra ter feito isso. O Isaac Jair mandou a mensagem: o Felipe Luiz não tem experiência para treinar o Flamengo. Nivaldo Souza mandou: ninguém marca o Neymar. Exatamente. Ninguém marcou o Neymar. Valeu, o Neymar jogou só livre o jogo todo. O Isaac Jair mandou a mensagem: o melhor jogador foi o Rossi. Não, foi o Alan. Desculpa, o Rossi não fez um bom jogo também. Isaac Jair mandou: quando tem oportunidade pra chutar, não chutam a gol. Isso aconteceu em alguns momentos no jogo. Cara, tem um lance que o Gonzalo Plata entra livre, assim, de frente, ao invés dele finalizar, ele toca, cara. Pra que tocar a bola? Não tinha espaço pra tocar a bola. Ele podendo chutar de fora, não chuta. Nivaldo Souza mandou a mensagem: técnico fraco, fora Felipe Luiz, insistindo com o Arrascaeta perna de pau. Pô, se o Arrascaeta perna de pau, imagina o resto. Pois é. Isaac Jair mandou a mensagem: Arrascaeta está muito lento. O Arrascaeta, olha, quase viu o Arrascaeta no segundo tempo. Também achei que foi mal. Inclusive, na hora que for para as notas individuais, a gente comenta basicamente sobre a atuação individual de cada jogador. Nivaldo Souza mandou a mensagem: Vasco com o time completo de perna de paus ganharam desse time do Santos. Gente, isso foi na primeira rodada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, primeira rodada. Isaac Jair mandou a mensagem: como podem dar espaço pro Neymar? Será que o Felipe Luiz não orientou eles nesse sentido? O Neymar teve muito espaço mesmo. Cara, tem muito espaço pro Flamengo, cara. Inacreditável. Inacreditável. O Leonardo Pinheiro mandou aqui a mensagem: pior jogo do Flamengo? Ponto de interrogação. 65% de posse de bola pra quê? Aquela questão. Nem sempre ter posse de bola significa que você tá fazendo um jogo bom. Exatamente. Isaac Jair mandou aqui a mensagem: é muito passe e pouca finalização. Que é o grande problema desse time do Flamengo. Pois é. O Leonardo Pinheiro mandou a mensagem: crise, amanhã perde a liderança.
tem chance. Sempre bom falar, tá, gente? O Flamengo tem um jogo a menos. Pois é, verdade, bom lembrar, o Flamengo tem um jogo a menos. O Leonardo Pinheiro mandou aqui a mensagem: o jogo do São Paulo já tinha sido bem ruim, ao meu ver. Pode ignorar. Sim. O jogo do São Paulo já tinha sido bem ruim, ao meu ver. Exatamente. Eu também tive essa mesma opinião, que pra mim o jogo do Flamengo contra o São Paulo não foi bom. Eu já tinha falado isso no pós-jogo do Flamengo e São Paulo. Falei a mesma coisa. Leonardo Pinheiro mandou aqui a mensagem: o Flamengo jogou melhor depois do gol? Ao menos? Não. Até porque faltava 5 minutos pro jogo acabar. Exatamente. Não jogou melhor, não. Agora eu vou aqui fazer rapidamente aqui a minha análise, pra gente daqui a pouco para as notas individuais. Vamos lá. Exatamente, um dos nossos seguidores comentou, e é exatamente isso que eu até anotei aqui. Neymar teve muito espaço para jogar. Assim, impressionante como o Neymar teve espaço para jogar. Seja em transições ofensivas do Santos, seja contra-ataque. É impressionante como o Neymar estava participando de todas as jogadas do Santos. Ele fez praticamente tudo. E assim, não só estava participando, como o time do Flamengo também estava dando muito espaço para o Neymar jogar. E aí você pode falar de Ala, pode falar de Jorginho, você pode falar de outros jogadores. É impressionante. No primeiro tempo, como eu falei, naqueles minutos ali do primeiro tempo, o Neymar quase deu 2 assistências. Na primeira jogada, ele deixa 2 jogadores do Flamengo para trás. Ele dribla, acho que passa pelo Jorginho, passa pelo... Não sei se é o Wesley, que quase faz pênalti. Ele faz o cruzamento, a bola chegaria no pé do jogador do Santos para fazer gol praticamente ele estava achando na pequena área. Só que o Alan tirou a bola antes que o jogador do Santos chegasse para fazer o gol. Em seguida, depois, acho que é o Léo Ortiz erra e o Neymar toca pro David Washington, que chuta pro gol, e o Rossi faz a defesa. Então, assim, o Neymar estava participando de praticamente todas as jogadas do Santos. E no segundo tempo seguiu a mesma coisa. O Neymar tendo muito espaço para jogar. E o Neymar fez um ótimo jogo. Inclusive, o gol dele foi muito merecido. Muito. Né? Foi o melhor jogador em campo. Pra mim também. Pra mim foi o melhor jogador em campo. E, assim, vamos lá. Você não pode dar tanto espaço para um jogador da qualidade do Neymar. Não tá, gente. Não dá. Seja uma marcação individual, seja uma marcação ali coletiva, não dá para dar tanto espaço pro Neymar jogar. Não tá. E o Neymar jogou pelo centro ali, às vezes foi jogar mais pelo lado esquerdo, que tanto que esse lance que ele dribla 2 e faz o cruzamento, ele estava pela esquerda. No lance do gol que ele marca, ele está como centroavante. Então, assim, ele jogou em várias posições no campo, vários setores. No momento que ele marca o gol, ele estava nessa posição. E ele se destacou em vários lugares. E o Flamengo com dificuldade enorme de marcar ele. Outra questão, mudanças do Felipe Luiz. Não é como se o Flamengo, assim, o Felipe Luiz, para mim, começar bem o segundo tempo. Ele muda bem o Flamengo. Ele tira o Léo Ortiz, coloca o Léo Pereira, e a mudança dele que ele faz, para mim, fez todo sentido. Ele coloca um jogador canhoto, e um jogador canhoto, no caso, um atacante, para dar amplitude pela esquerda. E dá certo no primeiro momento. E além da saída de bola, tem ali o Léo Ortiz pelo centro da zaga. Assim que deu muito certo. Não assim para o Flamengo abrir o placar, mas o Flamengo foi mais... O Flamengo fluiu mais no jogo. Não ficou meio torto em campo, como parecia muito no primeiro tempo. E assim, eu não entendi que, pra mim, ele acerta nisso e depois erra. Porque ele, ao fazer as substituições, mesmo meio sem querer, ele acaba fazendo o Flamengo piorar. E aí não é só culpa do Felipe Luiz, muito pelo contrário. É culpa também dos jogadores que entraram muito mal. Eu já vou chegar lá. Mas o Felipe Luiz, na minha visão, fez as escolhas erradas. Tirou jogadores que não eram para tirar e deixou quem não tinha que sair. Era para ter saído o Jorginho. O Ala faz um jogo bem melhor que o Jorginho. O Ala saiu, entrou o De La Cruz. O De La Cruz entrou mal. E aí o Jorginho, que estava mal, que não estava bem ou estava mal, seguiu em campo. Mesma coisa da outra mudança. Ele tira o Luiz Araújo e deixa o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata estava jogando ali de ponta direita e o Luiz Araújo estava jogando lá pro lado esquerdo. O Luiz Araújo foi um dos melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo. E aí ele mantém o Gonzalo Plata aqui, no primeiro tempo participou pouco, mas quando foi jogar no segundo tempo, ali pelo lado direito, jogou mal. Foi um dos piores jogadores do Flamengo no segundo tempo. Muito mal. E aí, ao invés dele manter o Luiz Araújo, voltar o Luiz Araújo para a direita, ele mantém o Gonzalo Plata, aí jogando de ponta direita, e tira o Luiz Araújo. E quem entra no lugar dele é o Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha, nem vou dizer que entrou mal. O Everton Cebolinha, simplesmente, eu não vi ele em campo. Tem 3 momentos que eu vejo ele em campo e nada além disso. No máximo, eu vejo ele cobrando os lances que mais me chamam a atenção quando ele cobra escanteio. E é nada mais do que isso. Não dá nem pra dizer que ele entrou bem, ele entrou mal. Ele só simplesmente não fez nada. Nada que chamasse atenção pra você criticar ou elogiar. Entendeu? Só que não foi só o Everton Cebolinha. Vários jogadores do Flamengo tiveram minutos e atuações de determinado tempo de jogo assim. O Arrascaeta fez exatamente o segundo tempo. Se o Arrascaeta no primeiro tempo, não vou falar especificamente, mas, por exemplo, depois eu vou comentar.
sobre individual. Mas assim, o Arrascaeta no segundo tempo não fez nada. Eu não vi o Arrascaeta no segundo tempo. O Gonzalo Plata no primeiro tempo participou muito pouco. O Arrascaeta também já tinha participado um pouco, mas participou menos ainda no segundo tempo. Só que aí o Gonzalo Plata foi o inverso do Bruno Henrique. No primeiro tempo o Bruno Henrique participa muito do jogo, mas acaba errando muito tecnicamente. No segundo tempo ele vai jogar de centroavante e simplesmente ele some do jogo. E de novo, não é que ele tá bem ou ele tá mal, simplesmente ele não tá participando do jogo, praticamente. E o Gonzalo Plata foi a mesma coisa no primeiro tempo. Ele praticamente não participou no primeiro tempo, participou pouquíssimo no primeiro tempo, e no segundo tempo ele participou mal. Então, assim, vários jogadores do Flamengo não tiveram boa atuação. E aí o Felipe Luiz fez as mudanças e as mudanças não fizeram efeito. Para mim, fez as mudanças e modificou os jogadores errados. Era para ter tirado o Jorginho e mantido o Alan, e ele tirou o Alan. Era para ter tirado o Gonzalo Plata e ter mantido o Luiz Araújo, e ele tirou o Luiz Araújo e manteve o Gonzalo Plata. Da mesma forma que eu falo, não era para o Everton Cebolinha ter entrado primeiro que o Wallace Ian. O Felipe Luiz poderia muito bem ter colocado o Bruno Henrique de volta para a ponta esquerda, lá pelo lado esquerdo, e colocado o Wallace Ian de centroavante. E não colocar o Bruno, ou no caso, não manter o Bruno Henrique de centroavante e colocar o Everton Cebolinha. Entendeu? Para mim, ele fez escolhas que não deram certo. E os jogadores que entraram muito mal, gente. Assim, tirando o Juninho, que entrou faltando 5 minutos, tirando o Wallace, que pra mim entrou e tentou alguma coisa. Gente, o De La Cruz. O Léo Pereira eu achei que não entrou mal, tá? Bem destacar. Eu achei que ele foi bem. Só que ele, pra mim, foi mal no lance do gol do Santos. Mas assim, De La Cruz, igual a Mané falou, na mudança, a segunda mudança do Flamengo. Segunda parada ali pra mudança. A segunda não, a primeira parada pra mudança, porque o Léo Pereira entrou no intervalo. Mas a mudança que entrou a substituição que entrou o De La Cruz e o Everton Cebolinha. Gente, o De La Cruz e o Everton Cebolinha, que pra mim praticamente não vi no segundo tempo, o De La Cruz entrou errando praticamente tudo. De La Cruz errava passe, perdia a posse da bola. Gente, muito mal o De La Cruz, de verdade. Quem entrou mal, praticamente, tirando o Juninho e o Wallace. E assim, outra coisa. Gente, igual um seguidor falou, o Flamengo teve 65, sei lá, % de posse de bola, acho que foi isso. Flamengo com muita posse de bola. E assim, cara, não é só nesse jogo, mas eu vou destacar muito nesse jogo. Gente, falta urgência pro time do Flamengo acelerar o jogo em alguns momentos e pra chutar no gol. Sabe? Tem hora que os jogadores do Flamengo estão trocando bem passos ali na entrada da área, você fica assim, chuta pro gol, e ninguém chuta pro gol. Ninguém chuta pro gol. Você vê quem? O Gonzalo Plata chutou, mas estava dentro da área no primeiro tempo. O Luiz Araújo tenta a finalização tenta muitas finalizações de fora da área. Inclusive tentou no segundo tempo. Mas, caramba, eu fico com essa falta urgência pro time em vários momentos acelerar o jogo. Tem um lance que o Gonzalo Plata podia ter tentado acelerar a jogada e ele volta a bola pro Jorginho. E o Arthur marca a falta, não sei em quem que ele marca a falta ali. Se foi no Jorginho ou foi no Gonzalo Plata. E o Flamengo ia perdendo a posse da bola. Cara, assim, pra mim falta muito. Tem faltado em outros jogos, mas hoje mais ainda. Faltou urgência para acelerar vários lances, para tentar chegar rapidamente no gol do Santos. E muita troca de passe pro lado e para trás, pro lado e para trás. E quando toca para frente, a bola rapidamente de novo volta de novo para trás. E não acelera a jogada. Falta para mim jogada individual e chuta pro gol. Muitos chutes e finalizações não foram boas. Embora nas finalizações vai mostrar que o Flamengo provavelmente teve um bom número de finalizações em direção ao gol. Muitas dessas finalizações, se não foi necessariamente no centro do gol, foi um pouco mais pro lado. Mas não foi no canto. Tanto que o goleiro do Santos, para mim, fez uma grande defesa no jogo. Que foi a defesa do chute do Gonzalo Plata. Tirando esse lance, para mim, as outras finalizações que teve, para mim, foram finalizações defensáveis que o goleiro do Santos foi lá e fez a defesa. E para mim também teve alguns jogadores que não tiveram atuações boas, tiveram atuações ruins no jogo. Não vou dizer que vários jogadores tiveram atuações ruins, mas dá para dizer que um bom número de jogadores do Flamengo tiveram atuações ruins, outros tiveram atuações medianas. E para mim, os únicos que para mim tiveram mais destaque foi o Alan, o Danilo, o Luiz Araújo, para quem começou o jogo, e o Wallace aqui para mim entrou bem no decorrer da partida. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, ou senão a gente vai para as notas individuais. Olha, eu vou falar para você, eu não duvido nada que amanhã, porque assim, amanhã a gente vai estar fazendo live aqui amanhã. Só para mencionar rapidamente, o Leonardo Pinheiro tinha perguntado se o Flamengo jogou melhor depois do gol ao menos? Não. Assim, eu duvido se amanhã, quando a gente fizer a live, não vai ter uma notícia que o Flamengo tá interessado em alguém. Né? Não é? Tirou a risada. Não é? Assim, eu duvido que não vão soltar na imprensa. O
O Flamengo tá interessado em alguém. Sabe por quê? Porque geralmente quando o Flamengo perde, geralmente alguém do clube solta isso na imprensa, né? Agora a realidade é, o que da questão é quando o Flamengo vai contratar alguém? Porque eu acho que tá bem na cara de todo mundo que o Flamengo precisa de jogadores ofensivos, né? O Gerson foi embora, cadê o meio-campista? Cadê o meio-campista? Cadê o meio-campista? Sai o De Arrascaeta e o Flamengo não tem um meia. Não tem um meia. Bom, a ponta esquerda, a posição que é mais ou menos assim, ó. Tem 3 jogadores. Pois é. Tem 3. Pois é. Tem 3 jogadores na ponta esquerda. Everton, Cebolinha e Michel não dá um jogador. Bom. E o Bruno Henrique tem 30 e poucos. O Bruno Henrique tem 30 e poucos anos. O Bruno Henrique deveria vir do banco de reserva para poder fazer a diferença. Não começar de titular. Realidade. Sabe o que é a verdade? O Flamengo tá precisando de 2 titulares. Entendeu? É isso que o Flamengo tá precisando. Sabe o quarteto ofensivo? Então, este quarteto ofensivo. Então, o Flamengo precisa de 2 titulares. É isso que o Flamengo tá precisando. Na ponta esquerda e de centroavante. Sabe por quê? Porque eu vou falar de novo. Eu gosto muito do Gonzalo Plata. Mas muito mesmo. Mas volto a dizer. O Gonzalo Plata não é centroavante. E como a gente já tinha citado antes, uma hora o Flamengo vai perder e o time não vai marcar gols e a gente vai olhar para quê? Para o lado do centroavante. O Gonzalo Plata tá jogando de centroavante. Sabe quantos gols o Gonzalo Plata tem nessa temporada? 2 gols. Um contra o Juventude, esse que eu não tô errado no Campeonato Carioca, acho que contra o Volta Redonda. Esse é o centroavante do Flamengo. Tem 2 gols. O Gonzalo Plata tá jogando de centroavante com 2 gols na temporada inteira. Uma temporada que tem mais já de 40 jogos. Então, assim, tá na cara que o Flamengo precisa contratar. E precisa de 2 jogadores titulares. Claro, se o Pedro fosse titular e estivesse jogando bem, a gente precisaria provavelmente de 1. Mas como não foi relacionado, como não tá ainda bem, como não tá conseguindo contribuir, o Flamengo precisa de 2 titulares. E aí é hora de olhar para a direção do Flamengo. É hora de cobrar a direção do Flamengo. Muito legal, muito bonito. O Flamengo é bem treinado, o Flamengo é bem treinado. O Flamengo joga bem na maioria dos jogos? Sim. Cadê as contratações? É hora de olhar para o departamento de futebol do Flamengo. É hora para cobrar o diretor de futebol do Flamengo. Cadê as contratações? Só sai jogador. Você não escuta uma notícia assim, ó. Flamengo tá perto de contratar não sei quem. Você não escuta isso. Quando você escuta algo parecido com isso, não é bem assim. Então, assim, é hora de todo mundo olhar para o diretor de futebol do Flamengo. É hora de todo mundo, torcida, Felipe Luiz, presidente, cobrar quem? O profissional diretor José Boto. É para esse que todo mundo tem que cobrar. Cobrar o quê? Contratações. Até quando o Flamengo vai ficar sem contratar jogadores? Já volto a repetir, em 1 mês o Flamengo entra em campo no duelo contra o Internacional pela Copa Libertadores. E lembrando, o único meio-campista do Flamengo que tem à disposição hoje, que é o senhor De Arrascaeta, ele tá fora do primeiro jogo no Maracanã. Cadê as contratações? Vai jogar com 4 atacantes? Pois é. O Flamengo não contrata. O Flamengo só vende jogador. E tem negociações que voltam atrás, por quê? Negociações que voltam atrás? Porque são péssimas negociações. Então, assim, passou da hora de cobrar o diretor de futebol do Flamengo. É a torcida, é Felipe Luiz, é o presidente. Não foi contratado um profissional para o setor? Então, que esse profissional demonstre alguma coisa. Contrate jogadores que façam a diferença. Porque eu volto a repetir. O Flamengo não precisa de apostas. Sabe quem precisa? Sabe jogador que se compra aposta quando você não tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você contrata apostas. Por quê? Porque você tem que investir pouco. Porque você não tem muito dinheiro para investir. Um clube como o Flamengo não tem que apostar. Um clube como o Flamengo tem que contratar jogadores que façam a diferença. Então, volto a repetir. Flamengo, esse jogo fica de lição. Sabe o que faltou hoje? Faltou peças que realmente façam a diferença no banco de reservas. Quando os 11 iniciais não conseguiram jogar bem, o Felipe Luiz foi olhar para o banco de reserva e quem entrou muito mal. Então, assim, o Flamengo precisa de pelo menos 3 jogadores ofensivos. Um meia, um ponta esquerdo e um centroavante. Sabe por quê? Sabe por que precisa de um centroavante?
Primeiro que o centroavante Pedro Felipe Luiz não relacionou pro jogo. E bom, o centroavante que o senhor José Boto contratou e o senhor Felipe Luiz aceitou, então ele entrou faltando 5 minutos. Nem tocou na bola. Então, assim, passou da hora de cobrar, né? Quem pode fazer a diferença? Quem pode fazer a diferença? O diretor de futebol. Volto a citar. Se o Flamengo errar nas contratações nesta janela de transferência, o Flamengo não será campeão brasileiro, o Flamengo não ganhará campeonato de Libertadores. Não vai ganhar. Esta janela de transferência é fundamental para o Flamengo ser campeão. Se o Flamengo não contratar bons jogadores, o Flamengo não será campeão. Então, o jogo de hoje é só um exemplo do que vai acontecer nas próximas rodadas se o Flamengo não contratar jogador. Próxima rodada, não tem Bruno Henrique. Por quê? Porque ele tomou o terceiro cartão amarelo. Vai escalar quem? Vai escalar o Juninho? Vai escalar o Pedro? Vai escalar quem para ser atacante? Vai botar o Everton Cebolinha? Que não contribui em nada? Que não faz nada? Que só irrita o torcedor? Que eu vou rir aqui, mas porque eu tô rindo aqui, mas é riso o quê? De nervoso. Porque, cara, o Everton Cebolinha ser a primeira opção ofensiva do Flamengo é brincadeira. O que esse cara mostrou na temporada de 2025 para ele ser a primeira opção? Mostrou nada. Sabe o que o Everton Cebolinha mostra todo o santo jogo? Que ele não merece oportunidade. É isso que o Everton Cebolinha mostra todo o santo jogo. E ele é a primeira opção a entrar. À frente do Wallace Young. À frente do Juninho. Pelo amor de Deus. Então, assim, pelo amor de Deus. Este ano. Então, assim, eu espero que o jogo de hoje seja uma lição pro Flamengo. Seja uma lição para a direção do Flamengo. Tem que contratar jogadores ofensivos. Até quando vão ficar enrolando para contratar jogadores? Vocês só estão vendendo jogador. O Flamengo não é banco, entendeu? O Flamengo não é banco. O Flamengo precisa de jogadores ofensivos. Ou então vocês vão perder o campeonato por conta disso. Só queria deixar claro isso aí. Bom, vamos lá. Vamos às notas individuais dos jogadores. Começando com o goleiro Rossi. O Rossi fez um jogo, na minha opinião, já vi jogos melhores do Rossi, mas também não acho que ele fez um jogo ruim. Teve um lance ou outro que ele poderia ter ido melhor, por exemplo, no lance em que o Neymar chuta pro gol e ele faz a defesa. O Rossi poderia ter saído e ter ficado com a bola. Ele deu um soco para a entrada da área e o Neymar chutou pro gol e depois ele fez a defesa. Assim, não achei o jogo com os pés dele hoje tão... Não me chamou tanta atenção, nem para o bem nem para o mal. Fez algumas defesas, mas e pra mim não teve culpa nenhuma no gol, então a minha nota para o Rossi é nota 5. Bom, pra mim o Rossi não fez um bom jogo. Logo com 1 minuto de jogo, pra mim, ele fica completamente na dúvida se sai ou não do lance que o Escobar cabeceia. Ele e o Varela completamente deixando pro outro e a bola acaba indo pro Escobar. O Rossi pra mim sai muito mal naquele lance em que ele deveria ter ficado com a bola e deu um soco e depois faz a defesa. Pra mim, assim, ok, de frente, ok, tá perto, mas assim, pô, chute foi no meio do gol. Tenta fazer alguma coisa do que entrar com a bola e tudo, entendeu? Eu acho que o Rossi poderia ter feito melhor na finalização do Neymar, no gol do Neymar. Então, assim... E, cara, o último lance do jogo, olha onde estava o Rossi lá no meio de campo fazendo o quê? O Flamengo quase tomou um segundo gol porque o Rossi tá perdidaço no meio de campo, pô. Então, assim, eu não gostei da partida do Rossi hoje. Minha nota pro Rossi é 3. Bom, vamos lá. Próximo, o Wesley. Sou eu, né? Bom, também não gostei da partida do Wesley. Acho que deu muitos espaços defensivos, muitos espaços mesmo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ofensivamente, pra mim, não conseguiu fazer nada de produtivo, essa que é a verdade. Não fez nada de produtivo, então, assim, pra mim, a atuação do Wesley foi bem decepcionante, nota 3. Bom, eu também não gostei da partida do Wesley. Eu até achei que no primeiro tempo ele participou bem ali pelo lado direito, mas não conseguiu fazer muita coisa. Como a Mariana falou, o Flamengo praticamente nem fez cruzamento no primeiro tempo. Ele chegava ali, mas não conseguia, nem ele, nem os jogadores do Flamengo não conseguia fazer muita coisa ali no lado, nem direito, nem no lado esquerdo de ataque. O Flamengo até achei que começou bem, mas... E aí, assim como o Flamengo, o time... com o passar do tempo foi diminuindo o bom início de partida. Eu achei a mesma coisa do Wesley. Achei que o Wesley errou muito o passe, errou o domínio, errou algumas coisas técnicas que normalmente ele não erra e hoje ele errou bastante. Então a minha nota para o Wesley é nota 4. Bom, vamos lá. Nota agora para Danilo. Dos defensores do Flamengo, para mim foi o melhor jogador do Flamengo. Eu gostei da atuação do Danilo, tanto... eu gostei da atuação dele na marcação, acho que ele estava muito bem ali na marcação, acho que poderia ter ganho mais duelos aéreos sim, mas eu gostei da atuação dele ali na marcação, seja do David Washington ou nos outros jogadores que chegavam ali na área.
Achei que ele foi bem na saída de bola. Tanto que depois ele foi... Achei que quando ele estava pela esquerda, ele não achei ele mal. Muito pelo contrário. Achei que ele estava melhor pela esquerda do que o Léo Ortiz. Achei que o Léo Ortiz estava melhor pelo lado direito do que pela esquerda. E aí o Danilo foi jogar depois lá pelo lado direito da zaga. Porque no começo ali, na primeira metade do primeiro tempo, muitas vezes a bola chegava no Varela, num bom passe do Danilo. Só que aí depois o Danilo foi jogar lá pelo outro lado. Achei que ele seguiu bem na partida. E minha nota pro Danilo é 6,5. Bom, a minha nota pro Danilo é 5. Acho que... Sim, eu concordo com você quando você diz que o Danilo foi o melhor jogador defensivo do Flamengo. Só que assim, foi melhor porque o Danilo foi passar pra direita. No momento que o Danilo estava na esquerda, eu não estava achando que o Danilo estava bem. Não, então a gente discorda. Eu discordo. Ele melhorou quando foi passar para a direita. Não, quando ele passou para a direita, sim, ele melhorou. Foi o jogador que conseguiu tirar as principais bolas de dentro da área do Flamengo. Mas assim, no jogo onde o Flamengo para mim foi horrível, a minha nota para o Danilo é 5. Bom, nota para Léo Ortiz. Bom, a minha nota para o Léo Ortiz é 2. Para mim, o Léo Ortiz fez uma partida horrível. Essa que é a verdade. Errou demais. Tanto, coincidência ou não, saiu no intervalo. Acho que o Léo Ortiz, nos últimos 2 jogos, deixou muito a desejar, principalmente com a bola nos pés. Precisa ter mais calma para sair jogando, porque assim, ele tá numa disputa no sistema defensivo com jogadores de alto nível. Então, minha nota para o Léo Ortiz é 2. Bom, minha nota para o Léo Ortiz é 4. O Léo Ortiz tá errando algumas saídas de bola que normalmente ele não erra, concordo. Foi isso assim contra o São Paulo e foi hoje de novo. E aí esse tipo de lance, ele é zagueiro, se ele erra ali, o adversário pode marcar o gol. E se não fosse o Rossi, numa ótima defesa após a finalização do David Washington, teria sido gol. E assim, errou umas 3 ou 4 vezes no primeiro tempo e foi substituído. Não foi uma boa atuação mesmo do Léo Ortiz, não. Nota 4. Vamos lá, Varela. Minha nota para o Varela também é 4. Não gostei da atuação do Varela. No início do jogo, o Santos estava jogando muito pelo lado esquerdo, exatamente o lado onde o Varela estava jogando na partida de hoje. E muitas das vezes o Ala estava tendo que cobrir o Varela porque estava sobrando muito espaço ali. O Santos conseguiu alguns bons ataques no começo, na primeira parte do primeiro tempo ali. E achei que o Varela, assim, jogando ali pelo lado esquerdo, eu acho que depois de outras partidas que eu achei que ele foi bem, até de certa forma, mesmo jogando na esquerda ofensivamente. Hoje foi um jogo que eu não gostei do Varela jogando ofensivamente no lado esquerdo, não. Achei que o Varela, várias vezes, ele atrasou os ataques do Flamengo, seja porque dominava a bola para o centro ou dominava a bola para trás, e isso atrapalhou demais o Flamengo ali a acelerar o jogo ali naquela primeira parte do primeiro tempo, quando achei que o Danilo estava encontrando bem o Varela ali, mas ele não conseguia dar... Ele não levava a bola à linha de fundo e aí o Flamengo não conseguia andar no campo, vamos dizer assim, de certa forma, entre aspas. E aí a bola voltava toda hora pro centro para trás. Então a minha nota pro Varela é nota 4. Bom, pra mim o Varela estava completamente desconfortável atuando pela esquerda. Essa é a verdade. A questão é que ele já jogou em outras partidas ali. Sim. Só que hoje foi a primeira partida que eu percebi que ele não foi bem. Mas foi a primeira partida que ele realmente foi pressionado o jogo todo. Então, assim, ele foi pressionado o jogo todo. E aí é aquela história. Quando você tá jogando do lado oposto, sendo pressionado, você vai errar. Só você ver a quantidade de vezes que a bola ia pro pé na esquerda e ele não conseguia dominar a bola acabava saindo pela linha lateral. Exatamente por quê? Porque tá sendo pressionado. Não tem tempo de pensar. E aí ele perde a bola, ele erra passe, ele não consegue dar opção ofensiva, tá completamente turvo se quiser tentar fazer um cruzamento. Defensivamente, em alguns momentos estava desligado. Então, assim, foi uma péssima partida do Varela. Essa que é a verdade. E aí só fica a prova de que o Flamengo vai sofrer tendo Varela pelo lado esquerdo. Então, assim, minha nota pro Varela é 2. Pra mim é um dos piores em campo. Ou o momento do filho. Isso é algo que a gente pode... Pera aí, depois eu vou comentar. Nota para Jorginho. Bom, a minha nota pro Jorginho é nota 3. Pra mim é disparada a pior partida do Jorginho com a camisa do Flamengo. Errou demais, tanto com a bola quanto na marcação. Acho que, pra mim, com certeza, um dos grandes problemas do Flamengo hoje, que foi a marcação no Neymar, tá muito ligado ao Jorginho. O Jorginho era um dos jogadores que era para estar marcando o camisa 10 do Santos na maior parte do jogo, e o Jorginho não conseguiu marcar o Neymar, tanto que acabou tomando um cartão amarelo, se eu não estou errado, exatamente por fazer falta no camisa 10 do Santos. Com a bola nos pés, o Jorginho não fez diferença nenhuma hoje, essa aqui é a verdade. O Jorginho deveria, inclusive, ter sido substituído, não o Alan, e a verdade é que foi uma péssima partida do Jorginho, nota 3. Bom, minha nota para o Jorginho é 4. Realmente não gostei da atuação do Jorginho. Com certeza a pior atuação dele com a camisa do Flamengo até aqui.
O Jorginho, assim, teve dificuldades ali na marcação. Recebeu cartão amarelo, que eu até não achei que foi. Não achei que era para cartão amarelo, mas ok. Fez falta, recebeu cartão amarelo. Eu achei que o Jorginho errou passes mais do que normalmente ele erra. E achei que os passes dele hoje foram muito simples. Entendeu? Eu não achei que. Teve um lance que eu acho que o passe dele foi mais especial, mas assim, ele que vai tão bem virado de bola de um lado pro outro, ele que consegue bons passes longos, passes entre linhas. Por exemplo, o que eu senti muita falta hoje do Jorge é um passe entre linhas. Eu não me lembro de um passe entre linhas. Claro, obviamente deve ter tido. Mas eu tô falando assim, você lembrar e assim, você guarda na memória, você lembra para elogiar. Tipo o passe que deram pro Wesley no jogo contra o São Paulo. Exatamente, entendeu? O passe que você... E, de novo, não é que não teve, mas assim, não me lembro. E aí, normalmente, quando tem muito dele dar esse espaço entre linhas, a gente lembra e chama atenção. O Flamengo teve no primeiro tempo 72, 73% de posse de bola. Pois é, e assim, eu não achei a bola, não gostei da atuação do Jorginho, nem na marcação, nem com a bola aos pés. Exatamente. Então, a minha nota para o Jorginho é 4. Nota para Alan, bom, minha nota para o Alan é 6,5. Eu gostei da atuação do Alan, eu achei ele o melhor jogador do Flamengo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Eu achei que ele foi bem, especialmente ainda no primeiro tempo. Alan muito participativo, foi fundamental no primeiro tempo para não deixar o Santos marcar um gol num lance que o Neymar fez boa jogada individual. Ele tira a bola ali do jogador do Santos, que eu não me lembro quem era, que poderia finalizar ali praticamente dentro da pequena área. Ele foi bem ali. Ele participando muito bem da saída de bola do Flamengo, seja um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, driblando, conseguindo sair com bons passes. Também chegou mais à frente para o campo de ataque, quando o Flamengo empurrava o Santos um pouco mais para perto da sua área. O Alan estava participando bem ali da troca de passes na entrada da área, virava a bola de um lado para o outro. Então, assim, eu gostei muito da atuação do Alan e, assim, foi bem contra o São Paulo e hoje, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo, então minha nota para ele é 6,5. Assim, o Flamengo já tá com dificuldade de marcar o Neymar com o Alan em campo. No momento que o Alan saiu de campo, piorou absurdamente. Essa que é a verdade. Porque o De La Cruz entrou só para errar passe. Essa que é a verdade. E, bom, o Alan, pra mim, foi muito bem com a bola nos pés. Essa que é a verdade. Se movimentando bem, retornando para marcar, tentando cobrir o Varela em alguns momentos do jogo. Lembrado. Então, assim, cara, não fez nenhum sentido a saída do Alan. Se tinha alguém lúcido em campo hoje, pelo lado do time do Flamengo, esse alguém era o Alan. Então, assim, cara, Felipe Luiz, como você conseguiu tirar o melhor jogador de campo do Flamengo? Sério. Na segunda substituição, na segunda parada do Flamengo, ele tirou o melhor jogador do Flamengo em campo. Cara, você não tá prestando atenção. Não é possível que você tenha tirado o Alan. Bastou o Alan sair de campo, entrou o De La Cruz. Acabou o Flamengo. Acabou o Flamengo. O meio campo do Flamengo inexistiu. O Santos começou o quê? A ter a bola, acionar os jogadores. A ter a bola, acionar os jogadores. O Flamengo não tinha mais controle do jogo. Sério, pô, pelo amor de Deus. Como é que... Assim... Eu também gosto muito mais do Jorginho do que o Alan. Mas você tem que fazer a substituição de acordo com o que os jogadores estão jogando dentro de campo. E sabe o campo estava mostrando? Porque assim, não, o campo não fala, não é isso? O campo fala. Então, o campo estava falando. O Jorginho amarelado, errava demais, não conseguia mais controlar o jogo, estava deixando o Neymar completamente livre, amarelado. Cara, o Jorginho era para ter sido substituído e tirou o Alan. Minha nota pro Alan era 6,5, tá? Pra mim foi o melhor do Flamengo disparado, então. Bom, nota para o Luiz Araújo. Bom, minha nota pro Luiz Araújo é nota 5. Acho que o Luiz Araújo, perto dos outros, fez um jogo ok, aceitável. Mas assim, cara, não dá pra você tirar o Luiz Araújo da direita pra colocar o Luiz Araújo na esquerda. De verdade, o Felipe Luiz me irrita profundamente toda vez que ele faz esse movimento. Como eu citei, eu entendi a ideia que ele queria fazer. Mas, cara, não o Luiz Araújo pra esquerda. Eu mencionei. A única coisa que eu mudaria na ideia que o Felipe Luiz teve provavelmente no intervalo era o Luiz pela direita. Eu queria trocar, colocava o Plata pela esquerda. O Plata não é canhoto? Colocava o Plata pela esquerda. Pra que passou o Luiz Araújo para a esquerda? Aí passou o Luiz Araújo pra esquerda. Aí na hora de fazer a substituição, quem ele tirou? O cara que ele botou pela esquerda. Sendo que o Plata tava muito mal, muito pior em campo. Então, assim, cara, inacreditável. Então, minha nota para o Luiz Araújo é 5. Bom, minha nota para o Luiz Araújo é 6. Do quarteto de ataque do Flamengo no primeiro tempo, para mim, o Luiz Araújo foi o melhor. Para mim também. Embora eu vou comentar daqui a pouco sobre o Arrascaeta. Mas para mim, o Luiz Araújo foi o melhor do quarteto de ataque do Flamengo. Ele conseguiu participar ali da troca de passes, conseguia fazer o Flamengo andar no campo, chegar mais perto da área. Só que assim,
E assim, é impressionante. E ele é um jogador que, se eu falo que falta urgência para algum jogador chutar pro gol, não é o caso do Luiz Araújo. Abrir espaço, o Luiz Araújo tá chutando pro gol. Inclusive, no segundo tempo, quando ele foi jogar lá de ponta esquerda, ele chutou pro gol. Entendeu? Então, assim, o Luiz Araújo, você não pode falar que não tentou. O Luiz Araújo não tem medo de chutar. Ele, exatamente, abriu espaço, ele tá chutando pro gol. Só que assim, não gostei das cobranças de escanteio dele. Não. Mas aí nem é só dele, é dele. As cobranças de faltas do Arrascaeta, Luiz Araújo. A bola parada não funcionou. A bola parada do Flamengo hoje não funcionou. Então nem vou falar especificamente de um jogador. Simplesmente a bola parada do Flamengo hoje não funcionou. Quando foi feito bem feito o cruzamento, os jogadores do Flamengo não ganharam duelos aéreos. E outras vezes as cobranças foram ruins, não passava nem da primeira trave. Só teve uma que deu certo, que foi o lance do Danilo. Tirando essa, eu acho que não lembro mais nenhuma que deu certo. Pra gente lembrar. Então, minha nota para o Luiz Araújo é 6. Bom, vamos lá. Minha nota para o De Arrascaeta é 4. Achei que o De Arrascaeta, no primeiro tempo... 4 para o De Arrascaeta. Isso tá sendo legal com alguns jogadores, né? Tu não tá querendo dar umas notas horríveis para alguns jogadores. Porque assim, eu não achei... Vamos lá. Não é que eu não tô querendo dar uma nota horrível para o jogador. Não é nem por isso. Eu achei que o coletivo do Flamengo hoje não funcionou. E aí, tem muita gente pra mim aqui que não é que jogou muito mal. Pra mim tem muita gente aqui que eu quase não vi no jogo. Tudo bem. Eu vou chegar lá nesses jogadores e eu vou começar exatamente pelo De Arrascaeta. O De Arrascaeta, no primeiro tempo, pra mim participou muito pouco do jogo. Só que quando ele participou, ele participou bem. Tem uns 2 lances que ele participa, que ele vai muito bem. Tem um lance que ele dá uma letra. É no segundo tempo? Não, é primeiro tempo. É tudo primeiro tempo. Ele dá um passe de letra e eu não sei se é esse lance que se torna finalização do Gonzalo Plata. Eu não sei. Segundo tempo. Aos 2 minutos do segundo tempo. Não, Marina, primeiro... Segundo tempo. Não, Marina. Não é o goleiro Brasão fazendo a defesa? Não. Então não sei qual lance. Eu sei qual lance que você tá falando. Primeiro lugar, naquele lance o Arrascaeta não toca. A bola sobra para o Gonzalo Plata. Mayara, sim. Você tá precisando olhar o lance. O Arrascaeta dá um passe de calcanhar pro lance que o Gonzalo Plata chuta e o goleiro faz a defesa. Tudo bem, mas não é esse lance que eu tô falando. Eu tô falando do lance do primeiro tempo. No lance do primeiro tempo, ele dá um passe de letra. Não é um passe de calcanhar, ele dá um passe de letra. Numa boa troca de passes do Flamengo, que tem participação de Weller, participação do Luiz Araújo. Eu não sei se esse lance é o que sobra pro Gonzalo Plata chutar e o goleiro fazer a defesa. Primeiro tempo, que o goleiro do Santos dá um tapa na bola e joga pro escanteio. Primeiro tempo. Não é que ele faz a defesa ali com o ombro, não. Tem um outro lance que eu não sei se é o Arrascaeta que finaliza. A jogada do Bruno Henrique. Que o Bruno Henrique chuta pro gol. De novo, o Arrascaeta vai bem. Ele dá o passe pro Bruno Henrique. Não é ele, é o Luiz Araújo. Tudo bem. Então tem um outro lance que o Bruno Henrique participa. Se você olhar os melhores momentos, vocês vão ver do que é o lance que eu tô falando. Ele participa bem do lance e aí tem o lance da finalização. Só que assim, participou muito pouco. Quando participou bem e participou muito pouco. Chega no segundo tempo, pra mim, o Arrascaeta, eu nem vi em campo. Arrascaeta nem vi em campo. Esse lance que você tá falando, a bola sobra. Ele tenta o passe, a bola sobra para o Gonzalo Plata que chuta pro gol. Tirando isso, eu não vi nada do Arrascaeta no segundo tempo inteiro. Então, assim, minha nota para o Arrascaeta é 4. Vamos lá. Bom, as únicas jogadas ofensivas que o Arrascaeta participou durante os 90 minutos foi a tabela que ele fez com o Plata, que o Plata finaliza e o Gabriel Brazão faz a defesa. E a segunda que ele dá um passe de calcanhar pro Plata sair frente a frente com o goleiro, o Gabriel Brazão fazer de novo a defesa. Resumindo, as duas finalizações do Plata no jogo provavelmente foram com passes do De Arrascaeta. Foi exatamente isso que o De Arrascaeta fez. Tirando isso, o Arrascaeta não fez nada. Muito pelo contrário. O gol do Santos acontece porque o De Arrascaeta ou erra o passe ou é desarmado no meio de campo. A bola estava com o Flamengo. Sabe qual do duelo contra o Bayern de Munique? Exatamente. A bola estava com o Flamengo. Ou ele é desarmado ou ele erra o passe. O Santos começa a atacar o Flamengo e com vantagem numérica pelo lado esquerdo, lado direito defensivo do Flamengo, e é aí que sai o cruzamento que o Neymar domina e faz o gol. Então, assim, cara, o Arrascaeta fez um jogo horroroso. Essa que é a verdade. Então, nota pro De Arrascaeta 2, um dos piores do campo. Essa é a verdade. Bom, vamos lá, nota para Gonzalo Plata. Bom, a minha nota pro Gonzalo Plata é 3. Ele teve 2 finalizações e é por isso que provavelmente ele tira a nota 3. Assim, desculpa, ok, o goleiro do Santos foi muito bem, mas sabe, eu já vi um centroavante com a camisa 9 do Flamengo, que na época era a camisa 21, frente a frente com um goleiro com menos ângulo, conseguiu botar a bola por cima do goleiro. Então, assim, cara, você não pode pegar o Gonzalo Plata e dizer, mas o goleiro do Santos não me importa. Entendeu? É aquilo que eu falei. Cara, o Felipe Luiz está botando Plata de centroavante, eu vou cobrar o Plata o quê? Gols.
Ele teve 2 oportunidades. A primeira ele chutou, o goleiro fez a defesa. Na segunda ele foi frente a frente. Tem que fazer melhor. Sabe por que tem que fazer melhor? Porque é o centroavante do time. Então aí vai pra conta do Plata por culpa do Filipe Luís. Não é o Filipe Luís que coloca o Plata de centroavante? Eu vou esperar o que do centroavante que faça gol. Ele saiu frente a frente com o goleiro e perdeu o gol. Então assim, e durante o jogo, muito mal. Muitos erros de passe, muito erro de tomada de decisão. O Gonzalo Plata deveria ter sido substituído, essa aqui é a verdade. Não era o Luiz Araújo. Então minha nota para o Gonzalo Plata é 3, exatamente porque ele ainda finalizou. Bom, minha nota para o Gonzalo Plata é 4. Para mim, participou muito pouco do primeiro tempo, mas foi o jogador que teve duas das melhores chances do Flamengo na partida. Tá. Na primeira finalização, eu achei que ele tinha que ter finalizado melhor, com certeza. Foi boa a defesa do goleiro do Santos, mas eu achei que no primeiro tempo ele tinha que ter finalizado melhor aquela jogada, até porque a bola caiu no pé esquerdo dele. No segundo tempo, não. Você pode falar, não sei o quê. Bom, como você mesmo disse sempre pra mim, não adianta só olhar pra gente, tem que olhar pro adversário também. Pra mim, o mérito do goleiro do Santos, pra mim, o Gonzalo Plata não perdeu gol. Pode botar grande chance perdida. Beleza, tudo bem. Mas pra mim, ele não perdeu gol. Pra mim, ele foi bem. O goleiro do Santos faz a defesa muito bem. Tipo, a bola pega mais ou menos aqui, ele faz uma defesaça. Simples. É simples assim. Eu tô dando mérito também pro adversário. É simples, igual você fala. Não adianta só olhar pro nosso time. Então, não tô olhando pra assim. Pra mim, ele não perde o gol. Pra mim, o goleiro do Santos é que faz a defesa. Simples. Só que assim, aí eu vou entrar nesse assunto porque já vai contar pro Bruno Henrique. De novo, o que eu falei. Quem jogou no primeiro tempo de centroavante? Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata participou pouquíssimo do primeiro tempo. Pouquíssimo do jogo no primeiro tempo. Aí sim, no segundo tempo, ele foi jogar de ponta direita e jogou muito mal. Muito mal. Um lance que ele, por exemplo, podia ter dado passe, ele ficou com a bola, não deu passe, depois ficou de novo, podendo dar de novo passe e chuta pro gol. O melhor jogada ali era dar passe, e na primeira ele não dá passe, na segunda ele tenta chutar pro gol. O Wallace e o Wesley estavam ali. E o Gonzalo, concordo, o Gonzalo Plata é pra ter sido substituído ao invés do Luiz Araújo. Então minha nota pro Gonzalo Plata é 4. Bom, minha nota pro Bruno Henrique é 4 e a mesma questão. Quem foi jogar de centroavante no segundo tempo? Bruno Henrique. Se no primeiro tempo o Bruno Henrique, na minha opinião, nos primeiros 10, 15 minutos foi bem, estava bem, participando bem do jogo, pra mim era até o melhor jogador do Flamengo no começo do primeiro tempo. Com o passar do primeiro tempo, gente, o Bruno Henrique começou a cometer um monte de erro técnico. Com certeza. Colocando a bola muito à frente, tentando driblar e perdendo a bola em seguida, errando passe. Gente, impressionante como o Bruno Henrique foi errando várias coisas tecnicamente em sequência. E aí, quando chegou no segundo tempo ele foi jogar de centroavante, o Bruno Henrique sumiu do jogo. Eu não posso nem criticar o Bruno Henrique no segundo tempo, porque eu não vi o Bruno Henrique no segundo tempo. Então, a minha nota pra ele também é 4 pela mesma questão. O Plata no primeiro tempo jogou de centroavante, eu pouco vi o Plata. O Bruno Henrique jogou de centroavante no segundo tempo e eu pouco vi o Plata. E aí entra a questão que eu já falei e volto a repetir de novo. Os jogadores do centroavante do Flamengo, do Filipe Luís, não importa se jogadores de velocidade, jogadores que não importa. Eles participam um pouco do jogo. E isso tem acontecido. E hoje aconteceu de novo. Quando o Plata jogou de centroavante, ele participou muito pouco do jogo. Quando o Bruno Henrique jogou de centroavante, ele participou muito pouco do jogo. É o famoso centroavante do Flamengo atualmente? Boa definição. Então é isso. Nota aí pra Bruno Henrique. Bom, pra mim a nota pro Bruno Henrique é 2. Concordo com você que ele começa o jogo bem, tanto que ele faz uma boa tabela com o Luiz Araújo e ele é que finaliza, só que chuta pra fora. Mas assim, depois de 5, 10 minutos, cara, o Bruno Henrique foi um show de erros. Erros de colocar a bola na frente. Cara, ele errou umas 3, 4 vezes isso. Essa que é a verdade. Ele botou umas 3, 4 vezes a bola na frente e não conseguiu vencer de ninguém. Diferentemente, por exemplo, do jogo contra o São Paulo. Sim. Ele botava a bola na frente e ganhava de todo mundo. Hoje não ganhou de ninguém. Cara, o Bruno Henrique tava errando um monte de passes. O Bruno Henrique tava mal posicionado. Quando ele tava com o Varela ali pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique e Varela simplesmente não conseguiu se entender. Aí o Filipe Luís foi fazer a mudança dele. Eu achei uma mudança interessante do Filipe Luís, que durou 20 minutos. Não, durou menos que isso. 15 minutos, 17, alguma coisa assim. Durou 18, eu acho, alguma coisa assim. Até a substituição. 18, 19. Até a substituição. Aí ele bota o Bruno Henrique de centroavante. Acabou, o Bruno Henrique não tocou na bola. Não, eu não tô exagerando. Ele não tocou na bola. Gente, eu não vi o Bruno Henrique. É isso que eu tô... Tem vários jogadores do Flamengo que, assim, cada tempo de... Gente, eu não vi. Não tocou na bola. O Arrascaeta e o Bruno Henrique no segundo tempo, gente, eu não vi. Ah, não. A Plata no primeiro tempo. Eu podia falar assim, ele não, realmente, ele não tocou na bola. A única coisa que eu vi do Bruno Henrique no segundo tempo foi ele ter tomado o cartão amarelo pra ficar fora do Fla-Flu. Foi a única coisa que eu vi do Bruno Henrique. Então, minha nota pro Bruno Henrique é 2. Pra você ver, o quarteto ofensivo do Flamengo. Arrascaeta e Bruno, 2. Plata, 3. Luiz Araújo, 5. Impossível ganhar um jogo com esses 4 atacantes tão ruins.
Vamos lá. Nota para Léo Pereira. Eu começo, vamos lá. Léo Pereira. Pra mim, o Léo Pereira entrou, tava bem no jogo. Exatamente. Pra mim, o Léo Pereira tava bem no jogo. Pra mim, a ideia que o Felipe Luiz teve deu certo. O Léo Pereira tava bem, ganhando. Teve um lance que ele tira a bola de dentro da área. Ele tava saindo, jogando bem ali pelo centro, como zagueiro central. Só que assim, ele foi muito mal no gol do Neymar. Gente, ele foi driblado. Muito mal. Com muita facilidade. E ali era pro Léo Pereira não deixar o Neymar ficar de frente pro gol, girar e ficar de frente pro gol de forma alguma. E ele simplesmente, assim, o Neymar, sei lá, um drible assim, de corpo, um drible assim pro lado. Parece que tava com medo de marcar. Gente, ele driblou com. Tá, distanciamento social. O Léo Pereira foi driblado com muita facilidade. E aí o Neymar ficou de frente pro gol, aí o Neymar fez o gol. A GG exatamente. Bastava uma oportunidade. E assim, como eu achei que ele não foi mal no jogo, tirando esse lance, por isso a minha nota dele não é tão baixa. Então a minha nota pra ele é 4,5. Bom, cara, eu também achei que o Léo Pereira não foi mal no jogo, quando ele entrou. Inclusive tem um corte ótimo que ele faz, que ele consegue ficar na frente do David Washington e finaliza. Achei que o Léo Pereira entrou bem, mas assim, cara, o jogo era, como a Mayara mencionou, o jogo seria decidido num detalhe. O jogo foi decidido num detalhe por quem? Pelo craque do adversário. Que você não pode marcar. Eu falei, uma bola parada, individual. Cara, você, assim... E você, ou um erro, né? Como foi o que aconteceu também. Mas também tem qualidade individual. Sim, claro que teve. Entendeu? Então, assim, pois é, do craque do time. Você não pode marcar o Neymar olhando. Você tava marcando... O Léo Pereira marcou o Neymar com medo de fazer o pênalti. Marcou de distância. Se você dá distância para um jogador como o Neymar, você vai tomar gol. Ainda mais dentro da área. Então, assim, tudo de positivo que ele tinha feito até ali, ele jogou tudo fora. Porque ficou marcando o jogador do Santos o quê? Distância. Dentro da área. Dentro da área você tem que ficar perto do jogador. Pra quê? Pra poder cortar, como ele fez quando o David Washington finalizou. Mas não, tava marcando o Neymar com os olhos. Então, assim, nota pro Léo Pereira 4. De La Cruz. Bom, a minha nota pro De La Cruz eu tô vendo a nota do De La Cruz da Mayara ali e eu só posso sorrir. De verdade. Eu vou baixar aqui. Desculpa, eu só posso rir. Desculpa, eu só posso rir. Vou baixar a nota. Então, ela tem que baixar menos 4. Entendeu? Eu vou ser muito sincera. A nota do De La Cruz é 0. O De La Cruz errou tudo. Tudo que... Se alguém pegar a estatística e falar que o De La Cruz acertou um passe, a estatística tá mentindo. O De La Cruz entrou só pra errar. Hoje ele conseguiu me irritar mais do que o Everton Cebolinha, cara. Ele conseguiu entrar junto com o Everton Cebolinha e ser pior que o Everton Cebolinha. Mas tem uma questão. Um negócio mas tem uma questão. Porque o Everton Cebolinha, você quase não viu no jogo. O De La Cruz teve errando toda hora. Cara, um negócio inacreditável. O negócio... E a quantidade de vezes que o senhor De La Cruz devolveu a bola pro Santos foi uma enormidade. Inacreditável. Ele saiu melhor em campo para entrar o pior em campo. Ele conseguiu ser o pior. Vou repetir. O De La Cruz conseguiu ser o pior em campo jogando meia hora. Cara, brincadeira. Aí eu entendo o Felipe Luiz começar com o Ala. Realmente, o Ala merece ser titular do Flamengo hoje, enquanto o Eric Pulgar tá lesionado. Cara, inacreditável o que o senhor De La Cruz fez com meia hora de jogo. Errou tudo. Marcou com os olhos. Deu espaço absurdo pro Neymar. Foi um jogador a menos em campo. Cara, sério, olha... Haja paciência para aguentar o senhor De La Cruz, que se lesiona o tempo todo e faz um jogo como fez aí. O Flamengo precisando de um jogador no meio de campo para dar o quê? Para dar velocidade, para tentar chegar ao ataque, para ser mais uma opção ofensiva. O De La Cruz entrou em campo só para errar passe. Bom, vamos lá. Minha nota para o De La Cruz é 3. O De La Cruz, que poderia ter melhorado, o Flamengo não melhorou, muito pelo contrário. O De La Cruz entrou muito mal. A primeira jogada, se eu não me engano, ele vai dominar a bola, ele domina a bola, o jogador tira a bola dele. E é impressionante como o De La Cruz perdeu a posse da bola e como errou o passe. E aí a Mariana falou, e foi num espaço de tempo curto. Não é como se ele tivesse pegado, sei lá, 60, 70 minutos. Não. Ele jogou, sei lá, uns 30, 35 minutos. E, gente, o De La Cruz errou demais. Demais, gente. O De La Cruz errou demais. E não foi bem também na marcação. Então, assim, atuação bem ruim do De La Cruz. Eu concordo com ela. Dá pra dizer que foi o pior em campo do Flamengo. Horrível, cara. Foi o pior em campo. Pelo amor de Deus. E olha que tem gente que também... Olha que teve muita gente que jogou mal. Exatamente, pra você ver. É que é o que eu falei. Pra mim tem gente que... Tem muito jogador aqui que tem um tempo do jogo praticamente que você não viu em campo. Entendeu?
Vamos lá, Everton Cebolinha. Bom, minha nota para o Everton Cebolinha é 4. Eu vi o Everton Cebolinha em campo. Eu vi ele cobrando... Não vi o Everton Cebolinha em campo. Eu vi ele cobrando 2 vezes, eu acho que escanteio. Tem um lance que ele tenta uma jogada, mas perde a bola em seguida. E eu não vi mais o Everton Cebolinha. A minha nota para ele foi 4, exatamente por isso. Porque como eu pouco vi e ele pouco participou do jogo, também não deu tempo de errar muito. Então, minha nota para o Everton Cebolinha é 4. Cara, de verdade, eu não gosto de ficar criticando o jogador todo santo jogo. Sério, eu não gosto de fazer isso. Mas assim, tem hora que não dá, entendeu? O Everton Cebolinha vou repetir o que eu falei do jogo contra o São Paulo. É um nada. Nada. Igual a Mayara falou, o De La Cruz ainda entrou em campo pra irritar a gente errando passe. Por que você... isso? Ele entrou e cometeu muitos erros. Exatamente. Mas você viu o De La Cruz em campo fazendo um monte de besteira? Fazendo um monte de besteira. Mas você viu o De La Cruz em campo? Você viu o Everton Cebolinha em campo? Sério, o Everton Cebolinha entrou no mesmo momento do De La Cruz. O De La Cruz só fez besteira. Mas você viu o De La Cruz participar do jogo. O que o Everton Cebolinha fez? Mas eu preferia que o De La Cruz tivesse sido igual ao Everton Cebolinha. Tudo bem, mas o Everton Cebolinha é atacante. Então você espera que ele faça alguma coisa, sabe? Corra, dê passes, tenta uma finalização, uma entrada na área, sabe? Uma cobrança de falta. O que o Everton Cebolinha fez? O Everton Cebolinha não faz nada. A palavra que se resume o Everton Cebolinha é nada. Nada. O que foi o Everton Cebolinha hoje? Nada. 0 pro Everton Cebolinha. 0, cara. 0. Foi pior que o De La Cruz, deu 0 pros dois. Exatamente. Porque a entrada dos dois acabaram com o Flamengo. Entendeu? Entendeu? Qual seria a nota do Felipe Luiz? 2. 2? Quem colocou ele no jogo? Felipe Luiz, sim, mas só que o Felipe Luiz, sim, só que tem um ponto. Sabe por quê? O Felipe Luiz não tinha banco de reserva. E você ia falar, não foi o Felipe Luiz que entrou e jogou tão mal. O Felipe Luiz não tinha que fazer pra colocar na lateral esquerda, que pra mim foi um dos grandes problemas desse time do Flamengo hoje. O Felipe Luiz ainda teve uma ideia de tentar mudar alguma coisa no intervalo. Sim, mas ele pegou essa ideia e desistiu. Exatamente. Desistiu, mas quando é que ele desistiu? Quando ele foi fazer essa substituição. Quando ele fez essa substituição, acabou. Então não era pra ter feito, cara. Não era pra ter feito essa mudança. Sabe qual é a verdade? Sabe qual é a verdade? A derrota hoje tá muito ligada, sabe o que também? A falta de opções ofensivas. Concordo. Falta de opções ofensivas. Concordo. Sabe por quê? Porque assim como o Santos venceu com um gol no final do jogo, o Flamengo também poderia ter feito isso. Cadê o banco? Mas eu concordo. Cadê o banco de reserva? Eu concordo aí. Você, num jogo de hoje, que você viu várias atuações ruins, de vários jogadores, aí tinha que ter no banco de reserva jogadores da qualidade semelhante do time titular pra mudar aí. Não tinha nada. E quem entrou, não entrou bem. E aí entra a questão que você falou. Cadê as condições do ataque? Entendeu? O Wallace entrou no final. O Juninho, então, nem se fala. E o Everton Cebolinha, que entrou bem antes, não conseguiu fazer praticamente nada. Nota para o Wallace. Bom, a minha nota para o Wallace é 6. Ele não fez muita coisa. Fez alguma coisa. Teve um lance que ele fez uma jogada ali ótima. E que se os jogadores do Flamengo, tivessem ambição, tivessem atacado a pequena área, poderiam ter feito gol. Não ele fizeram. faz um ótimo movimento na entrada da área, só que é ignorado pelo Gonzalo Plata. Eu tô falando sério, ele estava completamente livre na entrada da área. Era passar a bola para ele ou pro Wesley. O Gonzalo Plata ignora o jovem. Cara, pelo amor de Deus. Tava bem posicionado, é verdade. Tava ele e o Wesley ali pronto para receber o passe, para ele chegar chutando de primeiro, dominar a bola e dar gol. Livres. E o Gonzalo Plata abaixa a cabeça, leva a bola para linha de fundo, tenta chutar. Cara, a bola bate no jogador e sai. Bom, então minha nota para o Wallace é 6. E volta a repetir, tem que ganhar no minuto, gente. Bom, minha nota pro Wallace é 5. Sabe por quê? Porque o Wallace ainda tenta. Ele tentou. Ele correu, ele se movimentou, ele fez jogada individual, mas eu vou repetir. Os jogadores. Sabe a sensação que deu? A Mayara falou sobre quando o Bruno Henrique saiu saiu devagarzinho. Sabe qual é a verdade? O Flamengo também estava satisfeito com o empate. O desempenho do Flamengo demonstrou que estava satisfeito com o empate. Cadê a urgência de chutar no gol? Não tem. Cadê a urgência de ser rapidamente para chegar ao ataque? Não teve. Teve um lance que, igual a Mayara falou, a Mayara nem achou falta no Gonzalo Plata. Não sei quem foi. Acho que marcou falta não foi no Jorge, não? Não, foi no Gonzalo Plata que ele e depois perde a bola. Então,
sabe? Faltou urgência pra puxar contra-ataque, urgência pra cobrar falta, urgência pra finalizar no gol, Urgência pra acelerar o jogo. urgência pra acelerar o jogo, sabe? Cruzamentos na... Ok, eu sei que o Flamengo não tem centroavante, eu sei que o Flamengo fez... Eu me lembro de um cruzamento do Flamengo no jogo todo. Com bola rolando. Com bola rolando. Um cruzamento. Mais nada. Então assim, sabe qual é a verdade? Foi um péssimo jogo do Flamengo. Um péssimo jogo. Um dos piores do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. E não é por conta da derrota. Não é por conta da derrota. Sabe por quê? Porque o Flamengo jogou muito mal contra o time do Cruzeiro. Jogou muito mal. Só que o time do Cruzeiro tem mais qualidade do que o time do Santos. Tem muito mais qualidade que o time do Santos. É só olhar pra tabela. E o Santos hoje venceu o Flamengo onde? Na intensidade, na vontade, na garra, na marcação, pressão dos 11 jogadores. Num Santos que não tinha a qualidade técnica do Flamengo, mas se doou durante 90 minutos. O Santos, volta a repetir, o Santos jogou hoje como se fosse um jogo de Copa. E o Flamengo jogou como se fosse mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E eu já falei, quando enfrenta times com mais intensidade na marcação, times mais jovens, o Flamengo, ao que parece nesse Campeonato Brasileiro, está sofrendo. E aí é um alerta para qual jogo? Um alerta para o duelo contra o Bragantino, tá? Quando o Flamengo enfrentar o Bragantino, quais as principais características do Bragantino? Ser um time intenso, ser um time que corre o campo todo, ser um time que marca a pressão. Então, já fica de alerta. Você vai enfrentar outro time com essa característica que o Santos foi hoje, que o Cruzeiro foi na quinta, sexta rodada. Então, fica de alerta aí. E fica provando aí que quando o adversário corre tanto quanto você ou mais que você não consegue vencer. Você perde. Não consegue nem empatar. Então, assim, não foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo realidade que o Flamengo precisa repensar e de verdade, tem que cobrar a direção do Flamengo. O Juninho não vai ter nota, pois entrou muito no final do jogo, então assim... Exatamente, o Juninho não vai ter nota. Deixa eu ver aqui, o Leonardo Pinheiro mandou mensagem, espero pelas explicações do Felipe Luiz. A entrevista eu ainda não vi. Só para deixar claro que a entrevista do Felipe Luiz a gente só vai debater ela amanhã. Pois deixa eu ver aqui. Sebastião Jonas mandou, boa noite, o Mengão... Entendi, e de tranquilidade, não de reforço. Temos um time nível Brasil, tá ótimo, minha opinião. A uma hora esse time ia perder, campeonato não acabou, gente. Mas ninguém tá dizendo que o campeonato acabou. Dizendo que o campeonato acabou. O time precisa contratar. Primeiro de tudo, esse time do Flamengo, o time do Flamengo não tem nada de ótimo, tá? O Flamengo é um bom time, nada de ótimo. O ótimo é o time de 2019. De 2019. O Flamengo precisa de jogadores titulares, 2 jogadores ofensivos titulares. Porque assim, o que são os titulares também não são isso tudo. Não são jogadores decisivos. O Gonzalo Plata é muito bom jogador, mas não é decisivo. Não é decisivo. Entendeu? Então, assim, o Gonzalo Plata é o quê? É jogador pro segundo tempo. Não é jogador para primeiro tempo. Não é para jogador para ser centroavante. Por quê? Porque ele não tem a qualidade. Qual é o grande defeito do Gonzalo Plata? Finalização. E o Gonzalo Plata tá jogando de centroavante. E você espera o quê de centroavante? Gols. Cadê os gols? Bom, Abraham Grace mandou aqui a mensagem. Função de atacante é fazer gol. Exatamente. O Sebastião Jonas mandou. Meninas, se tá ruim para o nosso Flamengo, imagina para os que estão lá embaixo na tabela. Sei que os orçamentos são muito diferentes. Sebastião, os times que estão lá debaixo da tabela é problema dos times de lá debaixo da tabela. É bem simples assim. O Flamengo, o orçamento do Flamengo, o elenco do Flamengo, o valor que o Flamengo investe todos os anos não me faz me importar nem um pouco com os times que estão lá embaixo da tabela. Isso aí, quem pensa das coisas sobre baixo da tabela são times que brigam pra não cair. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo briga pra ser campeão. O Leonardo Pinheiro mandou virada do Bragantino, estão na liderança. E depois o Leonardo Pinheiro mandou a mensagem, São Paulo empata. Então, ok. O Sebastião Jones mandou, e aí vamos mandar todos embora e contratar outro elenco, igual fazemos com treinadores, também tem que ter paciência. Mas ninguém tá falando que mandar... ninguém tá falando de mandar todos embora. Não é essa a questão. A questão é que o Flamengo, muito pelo contrário, não tem que sair mais ninguém. Tem que chegar jogador. Exatamente. E chegar jogadores de muita qualidade para melhorar o time e o elenco do Flamengo. Porque como a Marina falou, o Flamengo, cadê o meia atacante? Cadê o jogador que vai disputar a posição com a Arrascaeta? Vou de novo o que a Marina falou. Contra o Internacional, o primeiro jogo da Libertadores, jogo do Maracanã, o Flamengo não tem o Arrascaeta. Vai jogar com 4 atacantes? Vai jogar com o Luiz Araújo de meia atacante? Vai jogar com o Bruno Henrique de meia atacante? Vai jogar com o Gonzalo Plata de meia atacante? E aí? E a gente já viu, né? A gente já tinha visto, sempre vou lembrar, pra quem não lembra, primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Que eu me lembro, não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta. Como é que foi o primeiro tempo do Flamengo? Horrível. Tá? Então, já fica de alerta aí. O Israel Fontino mandou: time incompetente não chuta pro gol. Não chuta, exatamente. Não chuta pro gol. O Flamengo não chuta pro gol. Pois é, o Alan Tenório é torcedor do Santos, provavelmente botou o Dali Santos, mas seguindo aqui, Leonardo Pinheiro. Quando o Bruno Henrique saiu lentamente, ele sabia de algo. Como assim? Ele o quê? Queria o empate. Mais ou menos assim. Eu tive essa impressão, que o resultado não tava... Achei que ele não tava achando... Ou ele tava querendo, sei lá, irritar... Sei lá, a torcida do Santos. Não sei. Não fez nenhum sentido. O Leonardo Pinheiro mandou aqui a mensagem: a sequência até o final do primeiro turno pode ser bem perigosa. E é perigosa. Porque depois do jogo contra o Santos, o Flamengo tem o Fluminense, que vai ser um jogo difícil, como sempre é. Então, assim, se o Flamengo conseguir conquistar 3 pontos contra o Fluminense, será realmente algo ótimo. Mas eu, de verdade, não tenho essa expectativa. Acho que o Flamengo vai ter um jogo muito difícil contra o Fluminense. Pior ainda mais porque o Bruno Henrique não vai jogar e o Flamengo não tem tantas opções ofensivas assim. Tem Bragantino fora de casa, tem um Atlético Mineiro, tem Ceará. Amanhã provavelmente a gente vai comentar sobre isso. Pois é. Então, deixa pra comentar amanhã. Aqui em outra live. Vamos lá. O Leonardo Pinheiro mandou aqui a mensagem: times da parte inferior da tabela. Santos. Exatamente. Bom, o Santos fez o jogo da temporada dele, gente. Isso vai acontecer, gente. Mas é aquela questão, não é porque você vai enfrentar time da parte inferior que você sempre vai ganhar. Exatamente. Se você é melhor, se você é superior, então que você faça no campo pra mostrar isso. Porque assim, de verdade, eu achava que o empate estava ok. Acho que seria bem ok, mas como eu falei, um erro individual, uma jogada de bola parada, uma qualidade, uma grande jogada individual de algum jogador, podia fazer diferença. Pois é, hoje foi o quê? Uma jogada individual de um grande jogador. No duelo contra o Cruzeiro foi o quê? Um erro. Jogos difíceis, complicados, são decididos em detalhes. O Leonardo Pinheiro mandou aqui a mensagem: pelo menos eles não terão o Arias, né? Dá tempo. Bom, Dá tempo? Não sei, não tenho a mínima ideia. Não sei, a negociação do Arias ainda não está nem perto de ser fechada. Então, se eu fosse palpitar, eu acho que o Arias vai estar à disposição contra o Cruzeiro e também contra o Flamengo. Pois é, acho que é isso, né? Obrigado a vocês que nos acompanharam e até a próxima live. Boa noite.